é interessante porque nessas primeiras palavras do livro de Deuteronômio, Deus dá ali o limite territorial de Israel. Pense comigo aqui, vamos pensar com a mente humana pós-moderna. Um povo recebeu a revelação do Deus único. O único povo que coletivamente recebeu a revelação do Deus único era Israel. Ok? Israel. Recebeu de Moisés leis dos céus, que tinham como aprimorá-la como nação. Qual que é o pensamento de qualquer ser humano, né? Como é que a maioria das nações pensaria? Quando Yeshua fala assim, não se preocupe com essas coisas, que os gentios é que se preocupam com essas coisas. Não orem assim, porque os gentios é que oram assim. É a mesma coisa que eu falo para vocês. Olha como é que os gentios pensam. Nós temos a verdade. Nós temos a revelação do Deus único. Vamos fazer o quê? Vamos expandir. Vamos expandir. Deus vai à frente do nosso exército. Ele peleja por nós. O que eu vou fazer restrito desse filetinho de terra? Vão divulgar essa verdade para o mundo todo. Vamos dominar o Oriente Médio, Índia, Ásia, Europa. Vamos descobrir a América, vamos levar a Torá para a América. Vamos difundir, vamos abrir filial. Vamos conquistar. Conquistar e crescer. A palavra do Eterno para o seu povo foi exatamente o contrário disso. Passa por Moabe, não perturbe Moabe. Moabe não é seu. Moabe eu dei para os moabitas, para os filhos dos descendentes de Ló. Moabe não é seu. Edom não é seu. Respeite Edom. Vai passar por lá, até o que comer você vai comprar. Respeita, eu dei a eles. Deus restringiu a ação de Israel. Então não sei, mas ao mesmo tempo Israel teria que ser uma nação de influenciadores, não é? Israel foi uma nação criada para ser influenciadores do mundo, não pela expansão militar nem bélica, mas pela expansão, pela contaminação, pela difusão de uma ideologia, de uma fé. A expansão, a influência de Israel, ela é ideológica, ela é fé, ela não é militar. Deus centrou em Jerusalém como centro do universo para manifestar ali a sua glória, para que todas as nações vissem. E no mundo todas as nações iriam para lá, para experimentar dessa glória. E você vai, viu? Se você nunca foi a Jerusalém, você irá. Que o profeta falou que você irá. Porque lá é o centro. Lá não foi o centro, lá é o centro. Porque Deus quis assim. Gente, não tem um dia que eu não recebo algum e-mail perguntando: por que vocês não têm filiais? Um dia. Eu não tenho filial pela mesma razão pela qual Israel nunca teve colônia. Porque a minha influência não é uma influência física, não é uma influência presencial. Entenda isso por uma vez por todas. A influência que nós apregoamos aqui, a imagem da influência de Israel, por sermos um ministério judaico, legitimamente judaico, nós carregamos também a mesma premissa de Israel. Eu não tenho filial porque a minha influência ela é o quê? Ela é ideológica, é na forma de pensar. Eu não preciso estar fisicamente numa cidade para poder mudar a forma de pensar das pessoas. Os apóstolos não abriram filiais no primeiro século. Você não tinha filial de Jerusalém em Corinto, filial de Jerusalém em Éfeso, filial de Jerusalém. Não. Você tinha um presbitério forte e conciso em Jerusalém, que o quê? Influenciava de Jerusalém essas nações, esses gentios que receberam a mensagem do Evangelho e queriam participar do que estava acontecendo. Voluntariamente. Mas o nosso trabalho e ministério é muito similar ao do apóstolo Paulo. E é muito similar à missão de Israel, de emular, influenciar as nações com a palavra e o poder de Deus. Por isso que me dói quando eu vejo pessoas que frequentam o meu meio ou que dizem defender o meu nome, caindo em erros.
que se eu fui chamado para ser um povo, para influenciar o povo de Deus, eu tenho que dar exemplo. E lembrem, a influência não é só com a lei, não, a influência é com o comportamento. Todo mundo vindo aqui estudar, porque acha que consegue influenciar os outros, se aprende hebraico, se aprende a Torá, se aprende leis. Meu irmão, pode até ser até um certo nível, mas a maior influência que você pode dar para alguém é com o seu exemplo. É com a sua vida. Eu não sou dono da verdade, por isso que eu não preciso estar fisicamente em todo lugar. E quando o sujeito se acha dono da verdade, se ele não está estabelecido numa determinada localidade, a verdade não chegou na localidade. Então vão abrir filial. Mateus abre aqui em São Paulo, Mateus abre aqui no Rio, Mateus, eu não vou abrir, enquanto eu estiver vivo e à frente desse trabalho, nunca vai existir uma filial ensinando Sião. Amém. Porque não é a visão dessa casa, e não é a visão de Israel, e não é a visão apostólica. Influenciamos intelectualmente, influenciamos pela fé, influenciamos pela verdade, pela paz. E assim como Deus fez com Israel, Deus faz conosco. Esse é o seu lugar, Israel. Esse é o seu lugar. É aqui, ó, a fronteira aqui com o Jordão, aqui ao sul com o Egito. Esse aqui é o seu lugar. Concentra aqui, ó, foca. Concentra naquilo que eu te dei e faça um bom trabalho. E se você fizer um bom trabalho aqui, nesse lugarzinho que eu te dei, aqui em Belo Horizonte, em frente ao Mineirão, se você concentrar e fizer um bom trabalho aqui, a sua influência, a sua luz vai brilhar em vários locais. Você não vai precisar estar lá regendo, né? A filial é que você rege, tem a matriz, tem a filial. A filial está lá, regida pela matriz, né? Aí fica o Mateus aqui agora fazendo estatuto de fé, comitê teológico, comitê literário, comitê apologético, comitê... ai! Cada dia já basta o seu mal, você ainda quer me trazer isso ainda? Você ainda quer... isso é peso. Quem sou eu para direcionar, para coordenar? Quem sou eu para chamar para mim a responsabilidade tamanha como essa? Irmão, eu faço aqui o meu trabalho, com altos e baixos, Tisha B'Av que o diga. As piores tribulações que tivemos nessa casa, todas foram em Tisha B'Av, todas. Então a gente vai com altos e baixos, mas nós vamos caminhando, pessoal. E o Eterno é que abre as portas. Então, assim como era no dia dos apóstolos, olha, vem aqui dar uma palavra em tal lugar, vem aqui, nós estamos ouvindo a sua mensagem, né? Vem aqui dar um seminário sobre isso, sobre o Israel, sobre o judeu messiânico, sobre Yeshua, no contexto, o evangelho judaico de Yeshua. Meu irmão, eu estou disponível e eu tento fazer isso. Não é muito fácil sair daqui, ainda mais meu pai em ano sabático, mas a gente tenta usar a tecnologia para nos ajudar nessa tarefa aí. Influenciando como a gente pode.